e eu gostaria de compartilhar com você João capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. E replicou-lhe Jesus dizendo: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e este que agora tens não é seu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. E nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui, feche os seus olhos. Quem aqui já leu o Evangelho de João numa sentada? Se não de uma vez, fez pelo menos sistematicamente do capítulo 1 até o último capítulo. O Evangelho de João, quem já fez isso? Ok, muitas pessoas. Quem leu o Evangelho de João após ler os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas? Quem fez essa leitura? Ok, que bom. Se você fez essa leitura, Mateus, Marcos e Lucas, e na sequência você leu o evangelho de João, você percebeu que João, ele se difere dos outros evangelhos, tanto na forma gramatical, a maneira de ser escrito, quanto no teor do conteúdo. Ué, pastor, como assim o teor do conteúdo? Os evangelhos não estão aí para narrar o nascimento, a vida, a obra, morte e ressurreição de Jesus? Sim, os evangelhos têm esse propósito, apresentar para o povo quem foi Jesus, o que ele fez, como ele morreu e o que aconteceu após a sua morte. Mas mesmo tendo o mesmo objetivo, João é diferente de todos os outros evangelhos, diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. E principalmente porque João foi o último evangelho a ser escrito. Provavelmente João foi escrito no ano 90 ou entre o ano 90 e o ano 100 depois de Cristo. E se essa data é verdadeira, como os estudiosos bíblicos concordam que é, entre 90 e 100, entre 90 e 100 João foi escrito depois de 2 acontecimentos muito importantes na história do povo de Israel. Primeiro acontecimento, que é a dispersão. No ano 90, todos os judeus já haviam sido dispersos. Por quê? Porque o imperador Tito, que era o imperador romano que governava nesses dias, ele considerou os cristãos e o judeu cristão, o judeu que abandonou o judaísmo e se converteu ao cristianismo, a nova igreja, a igreja cristã que surgiu ali depois de Atos 2, o imperador Tito considerou os cristãos como sendo essa ameaça ao império. Então eles tiveram que fugir de Judá, de Jerusalém, e se tornaram dispersos por todas as regiões. Por que isso aconteceu? Esse fato ficou conhecido como a chamada diáspora judaica, que é a saída do povo judeu, da sua terra, da sua pátria, e lá só voltaram muito recentemente, nos anos 40, quando Israel voltou a ser uma nação reconhecida e o povo judeu que tinha se espalhado pelos 4 cantos da terra pôde retornar à terra de Jerusalém, à terra de Israel. É a chamada diáspora judaica. Esse é o primeiro acontecimento. Segundo acontecimento que já havia ocorrido antes, ou melhor dizendo, do Evangelho de João ser escrito, é essa perseguição, a perseguição aos cristãos. Nós sabemos que a grande perseguição que expulsou
todos os judeus e os cristãos ali da cidade de Jerusalém, ela ocorre entre o ano 90 e o ano 95. Por quê? Porque o cristão se tornou uma espécie de ameaça ao grande império romano daqueles dias. Por quê? Porque o cristão se negava a cultuar César como sendo o Kyrios, o Senhor. Havia naquele período uma prática que o imperador romano Tito Vespasiano havia aplicado, que o imperador, ele era o governante político e espiritual de Roma. E então, Jerusalém, como havia sido sitiada por romanos e era governada por eles, declara que todo cidadão deve cultuar e adorar o imperador César como sendo o Kyrios, o Senhor. Só que os cristãos recusaram a fazer isso, porque para os cristãos, somente Jesus Cristo é o Senhor, e somente Ele é digno de receber culto, de receber adoração, de receber toda a nossa fé. Isso causou um ódio ao imperador, que ordenou com que todos os cristãos, ao alcance do Império Romano, fossem presos. Isso culminou numa prisão em massa. Muitos cristãos foram presos, só que, para piorar a situação, aqueles que não foram presos tiveram resultados, consequências ainda maiores. Por quê? Porque aqueles que não foram lançados nos calabouços romanos foram levados às arenas romanas para servir de espetáculo do pão e do circo oferecido por Roma para acalmar, para abrandar os ânimos do povo que já estava inconformado com aquele sistema que oprimia o cidadão. Então, nós temos nesse período de perseguição a prisão de muitos crentes, a morte, a tortura, o assassinato de muitos irmãos que foram lançados aos leões, às feras selvagens, simplesmente porque se negavam a se render ao Quírios romano. É a grande perseguição do povo de Deus. E o Evangelho de João, preste atenção, o Evangelho de João sendo escrito nesse contexto, nesse período, nesta época, ele tem como principal objetivo trazer esperança e consolo àquele povo. Diga, esperança, consolo. Você há de concordar comigo que alguém que está passando por essa ferrenha perseguição está completamente sem esperança, está completamente desanimado, está completamente machucado. E João é escrito, inspirado por Deus, justamente para trazer essa esperança, esse consolo. A quem? Aos judeus que estavam dispersos da sua terra, e também aos cristãos que estavam espalhados pelos 4 cantos do mundo, fugindo da perseguição, fugindo dos leões, fugindo das garras do Império Romano. Por isso que quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos que ele é tão diferente, porque o público é exatamente esse. Segunda grande diferença de João, é que João é estruturado, e a galera aqui do Lab sabe muito bem isso, porque a gente vem falando sobre o número 7 na estrutura do Novo Testamento. O Evangelho de João ele é escrito estruturado, muito bem arquitetado em cima do número 7. Por que isso? Porque na cultura judaica o número 7 é o número da não na cultura judaica, né? Nós hoje chamamos o número 7 de número da perfeição. Por quê? Porque na cultura judaica o número 7 é o número que completa, é o número que fecha, é o número pleno, ok? Então, João estrutura todo o seu evangelho em cima do número 7. Por exemplo, no Evangelho de João nós encontramos apenas a narrativa de 7 milagres realizados por Jesus. Como assim 7? Jesus não realizou outros milagres, muito mais do que 7? Sim. O próprio evangelista João, no último capítulo do seu evangelho, ele diz: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fossem escritas, nem o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então Jesus realizou muitos milagres, só que a ideia de João é: 7 sinais são suficientes, porque se você não crer em Jesus, se você não crer que Ele é o Salvador do mundo, quando eu narro a vocês 7 milagres que Ele realizou, você também não creria se eu dissesse 70, 700 ou 7.000 milagres. 7 são suficientes, 7 sinais são suficientes, então na mente do apóstolo eles bastam.
E aí João vai narrar 7 milagres que Jesus realizou. O primeiro deles, a bodas de Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho, o primeiro milagre. Segundo milagre, a cura de um filho de um oficial. Na beira do caminho, Jesus vai lá e cura. Terceiro milagre, a cura do famoso paralítico no tanque de Betesda. O terceiro milagre, narrado por João. Quarto, a multiplicação de pães e peixes. 5, Jesus andando por sobre o mar, indo ao encontro dos seus discípulos no meio da tempestade, no meio da escuridão. Aquela cena maravilhosa que Pedro sai do barco e ele vai andar com Jesus também. Sexto milagre, a cura de um cego de nascença, também à porta. E, por último, sétimo milagre realizado por Jesus, dito por João, a ressurreição de Lázaro. 7 sinais são suficientes para esse povo que está sem esperança, que está precisando de consolo, crer que Jesus é aquele que tem todo o poder. Sobre a morte, ele ressuscita Lázaro, sobre a tempestade, sobre todas as coisas. 7 sinais. Há também no Evangelho de João os chamados 7 eu sou de Jesus. São figuras que Jesus usou para falar sobre a sua divindade, para mostrar que ele não era simplesmente um rabino, um homem muito sábio, mas que ele era o próprio Filho de Deus. Os 7 eu sou de Jesus ilustra muito bem para o seu público que ele era o Filho de Deus. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus ainda diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os meus ramos. Com essas figuras, Jesus falou sobre o seu poder, Jesus falou sobre a sua messianidade, Jesus falou sobre o seu amor, sobre a sua graça, e com isso Jesus ajudou as pessoas a entenderem qual era o seu ministério, o que ele veio fazer, quem ele era. Mas há ainda no Evangelho de João, ainda mais uma figura, usado também como numeral 7. Em João, e só em João nós vamos encontrar o que eu chamo de os 7 encontros pedagógicos de Jesus. 7 encontros didáticos de Jesus. São encontros que Jesus teve com pessoas. Foram encontros que ele não realizou nenhum milagre, ele não disse eu sou, mas ao mesmo tempo esse encontro impacta, transforma a vida das pessoas que estavam ali com ele, mesmo sem realizar um milagre extraordinário. São os 7 encontros pedagógicos de Jesus. O primeiro deles acontece logo no capítulo 1, o encontro de Jesus com um homem chamado Natanael, onde ele vai dizer que uma fé baseada em pequenas coisas é a mesma fé que verá acontecer grandes coisas. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 50, ele diz: você verá coisas muito maiores do que essa. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Evangelho de João, ainda no capítulo 3, fala sobre o encontro que Jesus teve com Nicodemos. Fantástico esse texto, capítulo 3, que ensina Nicodemos sobre a importância do novo nascimento. Jesus diz: Nicodemos, você que é fariseu, você que é conhecedor de toda a lei, ok, isso não lhe trará salvação. O que muda a sua vida, Nicodemos, é que é necessário você nascer de novo. Nascer de novo, porque aquele que nasce de novo, nasce para uma vida que não é apenas aqui, mas nasce para uma vida que é eterna. Segundo encontro de Jesus. Terceiro encontro de Jesus é o encontro dele com a mulher adúltera, capítulo 8. Eu acho fantástico esse texto, porque o texto diz que Jesus foi apresentado a ele uma mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério sozinha. Como é que adultera sozinha? A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. E não trouxeram o homem, trouxeram só a mulher. E disseram para Jesus: mestre, ela foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada como punição do seu pecado. Então todo mundo com as pedras prontas, esperando só Jesus dizer vai. Jesus se escreve no chão. E enquanto ele escreve, ele diz: ok, a lei diz isso. Vamos fazer assim, vamos executar a lei. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Os que não pecam estão liberados para puni-la pelo seu pecado. A Bíblia diz que um a um, com aquela cara de gol contra, foram largando as suas pedras e saindo.
Aí fica Jesus e a mulher pecadora e Jesus, o Santo de Deus. E eu imagino que aquela mulher devia estar profundamente preocupada, porque ela conhecia quem era Jesus, e ela sabia dos seus sinais e prodígios, e sabia que ele era o Messias. Talvez ela estivesse pensando, bom, todo mundo foi embora, mas dele eu não escapo, porque se é para tirar a pedra quem não tem pecado, eis aqui aquele que vai me apedrejar. E o texto diz que Jesus olhou para a mulher adúltera, e o único que não tinha pecado, que podia fazer isso, não fez. Ele olhou para ela e disse, vai em paz, porque os seus pecados hoje foram perdoados. Os seus pecados foram perdoados. Jesus não aponta, Jesus não condena, Jesus ama e muda a vida dessa mulher. Outro encontro que Jesus teve que é fantástico, é o encontro que ele teve com a mulher que ungiu seus pés com um bálsamo, com um unguento, lembra? João capítulo 12. Ele vai dizer que a adoração a Deus, ela é superior a qualquer outra preocupação com recurso financeiro. A mulher joga um perfume caríssimo no chão, quebra esse vaso com esse perfume e começa a lavar os pés de Jesus com esse perfume que custava 1 ano de trabalho braçal, 300 denários, diz a Bíblia. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com seu cabelo, ou seja, ela usa todos os recursos que ela tem, físicos, materiais, tudo que ela tinha, para dedicar a Jesus. E o Judas, que era aquele que guardava o dinheiro dos apóstolos, ele fala, que desperdício, podia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. Jesus diz, os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre vocês terão. Importa que ela faça isso e me adore. Jesus mostrando para nós que nada deve estar à frente daquilo que é mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. Importa que ela me adore. Outro encontro que Jesus teve, que foi muito marcante, é o encontro com os seus discípulos. João capítulo 13. É a cerimônia do lava-pés. Se lembra do texto bíblico? É lindo, porque Jesus pega e assume o papel do serviçal mais inferior de qualquer casa. Na entrada de cada casa ficava ali uma bacia com água e uma toalha, a ponto do escravo da casa pegar aquela vasilha e sempre lavar os pés do seu senhor e das visitas do seu senhor. Era o serviço mais humilhante de um servo. O texto diz que Jesus pega a toalha, amarra na cintura, pega a bacia e ele começa a lavar um a um dos pés dos seus discípulos. Aí chega o Pedrão, sanguinão, e a Bíblia diz que o Pedro não permitiu. Ele diz, jamais deixarei com que o meu rei Jesus se rebaixa tanto lavando os meus pés, é eu que tenho que lavar. Aí Jesus diz, Pedro, quem não se humilhar, não herdará o meu reino. Importa que eu lave os seus pés. Aí o Pedrão já sanguíneo, né? Ah não, se é assim, então lava o corpo todo. Jesus fala, não, apenas o pé é necessário. Humildade, né? Sexto encontro de Jesus, o encontro dele com Pedro. Capítulo 20. Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Eu, Senhor, jamais te negarei. Eu estou pronta para morrer, ser preso junto com você. Pedro, Satanás já pediu a sua alma para cirandar como trigo, para peneirar como trigo. Mas fique tranquilo que eu já intercedi ao meu Pai por você, está tudo certo. Naquela noite Jesus foi preso, Pedro começa a segui-lo de longe, afastado. O galo canta e ele se lembra que naquelas poucas horas ele negou Jesus diante daquela multidão 3 vezes. E ele fica mal com isso. Principalmente quando ele olha para Jesus, lá preso já, Jesus olha para ele. O texto de João diz que Jesus olhou e viu Pedro. Ou seja, no meio da galera toda, Jesus está lá preso, algemado, acorrentado. E ele olha e vê Pedro. Pedro vê Jesus. Jesus é açoitado, cuspido, ele foi arrancado as suas vestes, vestiu a coroa de espinhos, foi pendurado na cruz, agonizou ali por algumas horas, deu o último suspiro, foi sepultado por José de Arimateia. Depois de 3 dias, os discípulos foram ao túmulo, as mulheres foram ao túmulo para trocar as suas faixas, não o encontraram, tiveram a visão do anjo, voltaram para os discípulos que tinham visto Jesus. Jesus aparece no meio dos 12, Tomé não acredita, diz que tinha que tocar nas suas chagas. Jesus se apresenta para Tomé, Jesus come com os seus discípulos e Pedro está lá no canto, ainda machucado,
pela burrada que tinha feito. Jesus já tinha perdoado, mas Pedro precisava de um encontro com Jesus. E aí João capítulo 20 chama esse texto de a restauração de Pedro. Pedro já tinha sido perdoado, mas ele não tinha sido restaurado. Sabe quando você comete um pecado e aquilo parece que está doendo aqui ainda? Você já procurou a pessoa, já se retratou, já pediu perdão, mas está doendo ainda? Você não se perdoou ainda. Era assim que Pedro estava. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Jesus queria tratar Pedro. Pedro disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não faz com Pedro o que nós fazemos quando vamos nos retratar com alguém. Alguém pisou na bola com a gente chega, humilha a pessoa. Mas você não devia ter feito isso comigo. Olha só, eu sempre tive presente na sua vida. Todo mundo te abandonou, eu nunca te abandonei. Qualquer um merecia isso, mas eu jamais merecia isso de você. Eu fiquei decepcionado com você, porque quando você precisou eu estava lá, te emprestei dinheiro, dei de comer, caminhei com você. Você visitava, você era da minha casa, moço. E você fez um troço desse, aí depois de você fazer a pessoa se tornar pior do que um pano imundo, aí você vai lá e fala: não, mas fique tranquilo, porque eu te perdoo. Eu te perdoo. Ou seja, você não vale nada, mas eu gosto de você. Jesus não faz isso. Jesus não acusa, Jesus não condena. Jesus diz: está tudo certo. Vai viver a tua vida. Leve. E o sétimo encontro, João capítulo 4. O encontro que ele tem com a chamada mulher samaritana. E esse encontro, eu queria compartilhar com você 3 lições preciosas que Jesus nos ensina e que pode mudar a nossa forma de se relacionar com Ele. Marcela começou esse culto falando uma coisa muito importante. Falando sobre a importância de nós sermos realmente aquilo que o Senhor quer que sejamos. De fazermos a diferença nesse mundo. As estatísticas não mentem. E elas nos preocupam. Porque enquanto o povo de Deus cresce, a maldade tem crescido. Sendo que Jesus veio ao mundo para inaugurar um novo tempo. Um reino de Deus. E eu sinto que muita gente não entendeu do reino de Deus. Jesus fala com essa mulher sobre algumas verdades. E a primeira dela, Jesus vem romper com todo um padrão sobre relacionamento. Jesus foi falar com essa mulher de relacionamento. E essa mulher vem falar sobre religiosidade. Preste atenção para você não entender mal. Do versículo 17, deixa a sua Bíblia aberta aí, nós estamos sem o data show, estamos ainda sem ele. Acompanhe com a sua Bíblia aí, do versículo 17 até o versículo 24, Jesus vem mostrar para essa mulher que o que Deus espera de nós não é ritualismo, não é religiosidade, mas é uma espiritualidade baseada em relacionamento. Diga: intimidade. Mais forte: intimidade. É isso que o Senhor espera de nós. Intimidade. Ele quer se relacionar conosco. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E o texto diz que ele pergunta para a mulher, olha só, versículo 17: cadê teu marido? Cadê o seu esposo? E ela diz: não tenho marido. Não tenho marido não, Senhor. Jesus diz: realmente não tem. Você já teve 5, o que você tem não é seu marido. Aí a mulher: acho que não dá para enganar esse caboclo. O que ela faz? O que a gente faz quando a gente não quer tocar na ferida? Desconversa. Vejo que tu és profeta. E aí uma pausa, né? Por que ela diz isso? A religiosidade judaica daquele período sabia da existência de profetas. E ela sabia exemplificadamente quais tipos de ofício profético havia. Porque não existia profetas e profetas. O profeta do Antigo Testamento é diferente do profeta do Novo Testamento. Mas tem profeta no Novo Testamento? Sim. Nós temos a manifestação de pelo menos 2 ofícios proféticos no Novo Testamento. E esses mesmos 2 também se repetem no Antigo Testamento. Mas são 3 categorias de profeta. Primeiro, o profeta de predição. Atos capítulo 21, versículo 10, nós temos o exemplo de um profeta de predição. É um profeta chamado Ágabo. Ágabo era um profeta que tinha uma espécie de base militar, profética, ali na cidade.
e ali haviam muitas mulheres que iam ali para profetizar, e Ágabo pega no meio daquela base missionária de profetas ali, um cinto de alguém que está ali, ele amarra na sua cintura e fala: assim como eu me amarro com esse cinto, o dono desse cinto será preso e amarrado e algemado em Roma. E o dono do cinto era nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, que chega bem no momento do furdúncio. E ele chega e vê todo mundo, aquele converseiro, que ele diz que me disse, e o pessoal falou: Paulo, ele não vai para Roma porque vão te prender lá. O profeta acabou de ser usado por Deus para anunciar o que vai acontecer com você. E ele diz: ok, eu não estou pronto simplesmente para ser preso em Roma, mas eu estou pronto a ser morto em Roma. Eu vou para lá, e é para lá que eu vou. E ele foi, e de fato, o que o profeta predisse, aconteceu. Paulo foi preso em Roma. Esse é o profeta de predição. Segundo tipo de profeta é o profeta de pregação. É o profeta que não revela, é o profeta que prega. É o profeta que anuncia, é o profeta que anuncia as obras de Jesus. E no Novo Testamento, o profeta de pregação é o João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. E João Batista tem a pregação que a nossa geração jamais aceitaria. Ele não chama o povo de meu senhor, de irmão, de irmã, de raça de víbora, seus montes de cobra. Se vocês não se arrependerem, vocês vão tudo para o inferno. Ele não alisava, não. Certamente o pessoal não ia acompanhar os cultos do João Batista hoje. É o profeta de pregação. E o terceiro profeta é o profeta de revelação, que é aquele que fala uma verdade que está oculta, como Jesus fez com essa mulher aqui. Ele desmascara, ele revela algo dela que está oculto. E a gente precisa lembrar daquela história do povo de Israel, das 12 tribos, quando Israel era uma nação que era unida, 12 tribos. A Bíblia diz que esse Israel unido foi dividido em dois lados. Como que chamava os dois lados? Reino do Norte e Reino do Sul. O que aconteceu com essa divisão entre Reino do Norte e o Reino do Sul? O Reino do Norte construiu novos altares, novos templos, novos postes ídolos, e estabeleceu uma nova capital, uma capital de culto chamada Samaria, e era lá que todo mundo do Reino do Norte deveria ir para adorar. Então, para facilitar o deslocamento e para impedir com que as pessoas fosse para o Reino do Sul, lá em Jerusalém, onde havia o templo, o lugar de adoração, não precisa ir lá. Aqui no Reino do Norte tem um monte de lugar para você adorar. Então a idolatria começou a varrer todo Israel. Por quê? Porque com a instalação de vários lugares de adoração, de vários deuses a serem adorados, a idolatria toma conta. E aí vem aquele salmo, né? O salmo de número 121, onde o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? Por quê? Porque em cada monte havia um altar a um Deus diferente. Eu olho para os montes, de onde? De quais desses deuses virá o socorro? E o mesmo salmista diz no versículo 2, o meu socorro vem dos Deus que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de um Deus criado, feito por mãos humanas. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro vem de Deus. O que Jesus queria que esta mulher entendesse é o mesmo que nós precisamos entender: que o Pai deseja pessoas que o adorem com intimidade, nas palavras do próprio Jesus, com o Espírito verdadeiro. Por quê? Porque Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus não está preocupado se você vem no culto de domingo ou não, porque Deus não precisa que você venha no culto de domingo. Aliás, eu tenho dito há mais de 10 anos, que você não precisa vir para o culto. Você não precisa vir para a igreja, não. Se você não vir, você não deixa de ser igreja. Presta atenção. Ah, mas eu tenho que ir na igreja, porque aí eu vou receber, o pastor vai mandar mensagem para mim. Oh. Se você vem na igreja para o pastor não mandar mensagem para você, significa que você está muito pior do que a mulher samaritana, que está preocupada aonde que se deve adorar. No Monte Gerizim? No Monte Sinai? No Monte Horebe? Aonde que a gente adora? Você não precisa vir na igreja. Deus não precisa que você venha. A questão é que quem adora a Deus em espírito e em verdade sabe da necessidade disso aqui. Sabe da importância disso aqui. Não vem para a igreja para ser salvo. Mas o salvo vem na igreja porque ele tem paixão e amor em estar no meio dos santos. Em adorar junto com a igreja
que durante a semana não estava com ele enquanto ele adorava a Deus em casa. Porque quem adora a Deus apenas no culto de domingo não entendeu quem é Deus e quem Ele é diante de Deus. Se você lê a tua Bíblia apenas no culto de domingo ou na quinta-feira no culto do Lab, você não entendeu quem Deus é, o que Ele fez por você e quem você é em Deus. Eu queria tanto jogar bola, mas tem culto. Vai jogar bola. Vai. Joga bola, não vem na igreja não. Mas eu queria entregar o dízimo esse mês, mas eu tenho uma conta para pagar. Paga a tua conta. Paga a tua conta. Porque Deus não está importando por aquilo que você faz. Porque a Bíblia diz que Ele sonda e conhece a nossa intenção de coração. Deus está nos chamando para viver uma nova espiritualidade. E é uma espiritualidade baseada em relacionamento, em intimidade. Em gente que adora a Deus como o café. C, coração. A, alma. F, força. E E, entendimento. Coração, alma, força e entendimento. Não dá para você adorar a Deus restringindo a tua adoração a Deus a um dia na semana, Zé. Não dá para você dizer que ama a Deus com toda a sua alma, sendo que a sua Bíblia está mais empoeirada do que os móveis da sua casa. Quem ama a Deus de coração, alma, força e entendimento, vive com Ele. Tem espírito de adorador, tem espírito em oração. Sabe que Ele não está atrás de um ritualismo, de uma cartilha, de um ponto que você bate semanalmente, mas Ele está atrás do seu coração. Tem a ver com as intenções. Quando eu venho para a igreja, isso só faz sentido para mim, quando eu venho para a igreja amando estar ali. Porque ali eu farei o que em casa eu não consigo fazer, que é adorar a esse Deus junto com o meu irmão, com aquele que passa com aquilo que eu também passo, que sofre com aquilo que me atinge, que chora com aquilo que me faz chorar, que se alegra com aquilo que me alegra, e eu quero estar na casa de Deus, eu quero estar, porque lá eu encontro o meu irmão. E o prazer está em adorar o meu a Deus, agora com o meu irmão. Mas quando a porta da igreja fechar, as luzes se apagarem, o meu culto a Deus continua na mesa de jantar, na pizzaria, no local do meu trabalho, no encontro com os meus filhos, no tete a tete, na reunião da empresa, porque tudo é para Deus. Quer na igreja, quer na lavoura. A nossa vida tem que ser um culto a Deus. A mulher diz, vejo que tu és profeta. Jesus mostra para ela, a questão ela é interior e não é exterior. Jesus está mostrando que o que Ele quer de nós é intimidade, não ritualismo. Não importa se você ora com a mão erguida, se você chora, se você não chora, se você se ajoelha quando ora, ou se você dorme orando. O que importa é a intenção do teu coração. Deus espera que aqueles que o adorem com o espírito verdadeiro. Quantas das nossas orações são orações com o espírito verdadeiro? Aquele tipo de oração que você não escolhe a palavra mais bonita para usar, mas você simplesmente fala. Sabe, quando você está diante de alguém, que você pode ser você mesmo, sem medo se a pessoa está te avaliando, se ela vai entender errado o que você está dizendo. Coisa ruim é você falar com alguém pisando em ovos, não é verdade? Você não sabe o que você vai falar, o que a pessoa vai dizer. Com Deus você não precisa se preocupar com isso, porque Ele te conhece antes de você abrir a boca. Ele te ama antes de você pecar. E Ele sabe que você vai pecar. Deus quer de nós intimidade. Jesus diz no Evangelho de Lucas, já não tenho-vos chamado de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho-vos chamado de amigos. Quando você se relaciona com Deus como um amigo, você descobre que Ele é o amigo que não te deixa só. Ele está ali.
no teu quarto quando você não quer ver ninguém. Ele está ali, respeitando o seu desejo de não ver ninguém. Mas se você precisar, é só falar que Ele está ali. Intimidade. O texto continua dizendo, versículo 25 e 26, olha lá. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Jesus mostra para essa mulher que ela já tem em toda a sua vida procrastinado muita coisa. E o que ela está fazendo é mais uma procrastinação. O problema é que aquilo que ela procrastina é a decisão mais importante da sua história. E Jesus diz, não é por aí. Quando Ele desmascara essa mulher, quando Ele mostra para ela, eu sei que você não tem marido, porque você já teve 5, e o que agora você tem não é seu marido. Jesus está mostrando para ela que Ele sabe quem ela é. A mulher da vida, a prostituta, a concubina, a mulher pecadora, ou qualquer outro tipo de nome que a sociedade daquela época dava a ela. Jesus sabia com quem ele estava sentado no poço de Jacó conversando. E quando ele mostra para ela que Deus não está nem aí para todo tipo de ritual, se o adora no monte tal ou no monte tal, mas quando Jesus mostra que Ele quer pessoas íntimas dEle, mais uma vez a mulher faz o que nós fazemos quando nós não queremos tocar na ferida. Desconversa, ela diz, quando o Messias vier, aí Ele vai nos falar tudo. Ele vai dizer aonde que a gente tem que adorar, Ele vai nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos aprender, e aí nós vamos fazer. Aí Jesus vai bem no cerne da questão, Ele diz, não é depois, não é agora, aliás, não é depois, é agora. Por quê? Porque eu o sou. Esse Messias que você está dizendo que vai vir, vai dizer tudo, eu o sou. Então a decisão é hoje. Porque é hoje que a salvação bateu na tua casa, mulher. É hoje. Meus irmãos, a gente faz isso o tempo todo. A gente adia a nossa decisão por Jesus, como a gente adia um compromisso qualquer. Fulano, tal dia eu vou lá. Aconteceu qualquer coisa, vai ter jogo do Corinthians. Então, fulano, não vai dar para eu ir, porque eu tenho um compromisso importante. Compromisso importante. Se bem que com o Corinthians tudo é importante, mas não é bem por aí. Não, o ano que vem eu vou ler mais a Bíblia. O ano que vem eu vou ler novamente o plano de leitura que o pastor Rafael fez, de ler o Novo Testamento em 40 dias. Aí você para no dia 15. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar passar aqui as festas do início do ano aí em março eu começo a todo vapor. Isso é procrastinação. A gente procrastina um monte de coisa. Só não procrastina a série que a gente quer maratonar, né? Dias conversando com um jovem, disse que no horário do almoço tem 1h30 de almoço. Ele almoça em 15 minutos. Eu falei, o que você faz? Eu cheguei a falar que ia dormir. Não, eu assisto 2 episódios da minha série. Eu falei, rapaz. Mas a gente costuma procrastinar muita coisa na nossa vida. Não, eu vou começar um regime, não começa. Eu vou me matricular na academia, faz igual eu, matricula 6 meses, vai 1 mês e não vai outra nunca mais. E não estou falando isso como um exemplo, não, porque é feio isso aí. Vocês podem ver o resultado, né? Só que, tudo bem, é uma escolha que nós fazemos. Escolha que nós fazemos. Só que quando a gente começa a procrastinar a decisão mais importante da nossa vida, isso não diz respeito à nossa saúde física, ou o tamanho do manequim que nós vestimos, ou a reunião com um amigo, o almoço com a família. Quando nós adiamos a decisão mais importante da nossa vida, isso tem a ver com a nossa salvação. Isso tem a ver com vida eterna. E tem a ver com morte eterna. Porque quando eu adio o regime que eu nunca começo, o máximo que pode acontecer é eu morrer obeso, veia entupir, diminuir muito a minha qualidade de vida. Mas se eu adio a minha decisão por Jesus, o pior que pode acontecer é eu morrer e ir para o inferno. Descobrir que a vida lá é muito diferente da vida proposta pelos filmes, porque é uma vida eterna, de morte, de sofrimento, de dor.
Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente vai adiando a decisão mais importante da nossa vida. Não, eu vou orar mais, mas ainda tem muita coisa para fazer. Não, eu quero contribuir mais. Não, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Não, eu quero, mas ainda não. Achando que a nossa vida, ela é muito longa. E quando você menos espera, a vida passa. E você acumulou nessa vida um monte de mochila cheia de arrependimento. Existe um convite para mim e para você hoje. Deus está de braços abertos, dizendo, eu estou aqui, dizendo, vinde a mim, dizendo, deixa eu entrar e mudar a sua vida, deixa eu entrar e mudar a tua história, deixa eu entrar e mudar aquilo que você está tentando há anos e não consegue, deixa eu entrar no teu casamento, deixa eu entrar nos teus relacionamentos, deixa eu te ensinar o que é ser cuidado por mim, o que é ter as feridas da sua alma curada. Deixa eu te mostrar isso, deixa. E a gente vai procrastinando. A mensagem de Jesus era simples. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E o chamado de Jesus continua sendo o mesmo para mim e para você. Eu não vou te prometer uma vida de alegria e prazer o tempo todo. Eu não vou resolver todos os seus problemas, mas eu quero estar com você. Eu quero caminhar com você. Eu quero que você descubra no meio do caminho que a felicidade está ali, no caminho. Que a felicidade não é um lugar onde se chega, mas um caminho que se percorre. E o caminho que é caminhado com Jesus dá todo um novo colorido para a nossa vida. Jesus diz a essa mulher, olha o versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Veja que a postura dela mudou. Porque ela entendeu o que em toda a sua vida ela buscava e não alcançava. Ela entendeu que a sua vida tem um propósito. Diga propósito. Missão. Jesus tem uma missão para cada um de nós. Quem não encontra o seu propósito, vive uma vida à la vontade. Mas quem encontra o seu propósito, sabe que tem uma missão, vive uma vida direcionada, redirecionada, intencional, intensa. Quem sabe que tem uma missão, sabe que não dá para ficar perdendo tempo com coisas periféricas. Mas quem se preocupa com o pingo da água, quem faz conta e briga por causa dos 5 contos, é quem não encontrou propósito na sua vida. Quem perde a amizade, deixa de almoçar em família por causa do candidato A ou B, é gente que está com tempo de sobra, porque não encontrou ainda o real motivo e o propósito da sua história. Porque quando nós encontramos a missão na nossa vida, a gente foca nela e diz, não dá para perder tempo com isso. Eu vou chorar com isso se der tempo, porque agora eu preciso caminhar para lá. E Deus tem uma missão para cada um de nós. Quando aquela mulher entendeu tudo aquilo que Jesus estava lhe dizendo, a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro e foi até a cidade e anunciou Jesus àqueles homens. O texto diz que ela anunciou Jesus àqueles homens. Mas peraí, o que aconteceu? Ela se encontrou não com um judeu. Ela não se encontrou com um homem qualquer. Ela encontrou com o próprio Filho de Deus. E quando ela descobriu que não dá mais para ficar mudando de caminho, ou tirando o foco, ou desconversando, porque quem está ali é aquele que pode mudar a vida dela. Quando ela descobre isso, a salvação vem sobre ela. Ela crê em Jesus. E o lugar que antes ela não queria estar, se torna campo de evangelização. Versículo 29, vinde, é uma mulher adúltera, é uma prostituta,
O início do texto, do capítulo 4, diz que ela está indo buscar água no horário mais quente do dia, porque era o lugar que ninguém ia buscar água. Ela não quer se encontrar com ninguém, ela não quer ter contato com ninguém, porque todo mundo que a ver vai a julgar, vai a condenar. Porque se ela se encontrar com algum fariseu da lei, ele vai usar a lei para puni-la. Então ela não quer ver ninguém, ela não quer se encontrar com ninguém. Aqueles homens que a procuram apenas no calar da noite para satisfazer os seus desejos carnais. É com isso que ela está acostumada, a ser um objeto, a satisfazer o prazer do outro e ter o seu coração completamente amargurado. É com isso que ela lida a vida inteira, era com isso que ela estava acostumada, a ser um objeto de prazer e nada mais. Mas quando as suas escamas são abertas, quando caem as escamas dos seus olhos, e ela descobre que é Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que não acusa, que não condena, que olha com um olhar de amor e que tem poder para perdoar pecados e mudar uma vida e transformar uma prostituta em uma missionária. Quando ela descobre que é diante dele que ela está, o lugar que antes ela não queria estar, os homens que ela se encontravam apenas na madrugada, ela vai até ele. E ela vai até ele não para oferecer o seu corpo. Ela vai até eles para oferecer aquilo que pode mudar a vida daqueles homens, como havia mudado a vida dela. Ela diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Vinde, venham comigo. Para mim, esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Ser uma testemunha de transformação e ser uma testemunha de Deus. O texto diz que essa mulher se tornou uma das maiores testemunhas de Jesus naquele lugar e evangelizou toda a sua cidade. Como assim? Olha o versículo 39. Está com a sua Bíblia aí? Olha o que diz o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele quem? Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Aqueles homens creram em Jesus por meio do testemunho daquela mulher. Por quê? Porque não tem como contestar fruto. Mas é uma prostituta. Eles deram moral para ela, não por aquilo que eles ouviram dela, mas por aquilo que eles viram nela. Tinha algo diferente. O rosto estava diferente. O semblante estava diferente. Não tem como contestar os frutos de Deus na nossa vida. Você já sofreu calúnia alguma vez? Alguma vez alguém inventou mentira sobre você? Dói, não dói? A nossa intenção, das duas uma, ou ir 5 minutinhos num quarto fechado sem perder a amizade com a pessoa, ou tentar devolver com a mesma moeda, caluniando a pessoa também. E aí a gente descobre das duas coisas, que a porrada não tira a dor e não cura o coração ferido, e que pagar com a mesma moeda só aumenta ainda mais o sofrimento, porque vira uma luta de revide. A mulher se tornou uma testemunha de Jesus. Por quê? Porque não tem como contestar fruto. Quando as pessoas verem os frutos de Deus na sua vida, não tem como mais falar: mas fulano, eu conheci o passado de fulano, ele era um à toa. Não, mas eu acho que ele não é mais não. Por quê, rapaz? Você não conhece? Não, porque olha só como é que ele está. Olha a família dele, olha a postura, olha os frutos. É por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para nos trazer frutos dignos de arrependimento. Nós só vamos entender isso quando finalmente entendemos que Deus tem para cada um de nós uma missão, um propósito. Quando nós entendermos qual o propósito de Deus para a nossa vida, faremos o que nós fazemos, não como um ofício que você é: professor, personal, agrônomo, dona de casa, pai, mãe, filho, que você é? Eu sou um professor que tem como missão levar o reino de Deus. Ah, mas então você vai ensinar ensino religioso para o meu filho na escola?
tá na moda agora, né? Porque de repente a escola virou doutrinadora, né? Você estudou na escola, você teve professores, mas de repente agora os professores se tornaram doutrinadores, né? No passado não eram, agora é, né? Coitado, não consegue passar em 50 minutos de aula um capítulo do livro, mas ele vai virar a cabeça do teu filho. É mais fácil falar isso do que falar que nós estamos errando dentro de casa, né? Mas se você for um professor que reconhece em Deus que Ele tem uma missão, você não precisa falar de Bíblia para o seu aluno. Você vai viver diferente. Seus alunos verão em você uma postura que não vê nos outros. Se você sabe qual é a sua missão, como borracheiro, como agrônomo, como personal, como dona de casa, como eletricista, encanador, pintor, seja qual for o teu ofício, você fará do seu ofício uma ferramenta para cumprir com a tua missão, ser testemunha de Jesus. E você não vai fazer isso como aquele crente chato, que vai ficar falando para as pessoas o tempo todo: olha, você precisa conhecer Jesus, senão você vai morrer, vai para o inferno. Nossa, tem pavor de crente assim. E eu acho que Jesus não está interessado em ninguém assim, porque o próprio Jesus não fazia isso. Quem fazia isso eram os fariseus. Mas o seu mestre come com publicanos e pecadores. Jesus estava lá com a coxa de frango agarrado de um lado, copão de suco do outro. E aí, Zaqueu, o que está pegando aí? Interessante que comendo com o pecador, ele muda o pecador. Zaqueu, que abre a sua casa para receber Jesus, recebe mais do que a visita de um hóspede ilustre. Recebe salvação. E ele bate na mesa e diz: se alguém que está aqui foi roubado por mim tantas vezes, porque eu fiz isso a minha vida inteira, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque eu encontrei aqui algo que é muito maior do que tudo aquilo que durante a minha vida inteira eu busquei. Mudança de vida. Deus quer de nós intimidade e não ritualismo. Se você entendeu, fique em pé. Quero orar com você. Tá bom, você entendeu que o que Deus quer de você é intimidade e não mais ritualismo. Então o que você vai fazer a respeito disso? O que você pode fazer para se relacionar com Deus e não fazer da sua fé uma fé consumidora? Pense. Você pode fechar os seus olhos para você não se distrair. O que você vai fazer com isso? O que dá para você fazer para você caminhar mais com Jesus? O que dá para você fazer de forma prática para você deixar a religião e abraçar Jesus? O que dá para você fazer? Pense. Eu não estou aqui para trazer respostas prontas para a sua vida. Eu estou aqui para te apresentar aquele que mudou a minha história e que continua mudando a história de um monte de gente por aí. E que está aqui, disponível para mudar a tua história, para curar as feridas da sua alma. Se você entendeu que o que Deus quer não é ritualismo, mas é relacionamento, o que você vai fazer sobre isso? Moisés decidiu construir uma tenda. E ele chamou essa tenda de a tenda do encontro. E ele parava tudo que tinha que fazer no meio do deserto para entrar naquela tenda. E a Bíblia diz que ele não saía de lá enquanto Deus não falava com ele. O que você vai criar no meio da tua rotina para atravessar com todas as desculpas que você tem criado? Para tirar com todas as tuas prioridades que você estabeleceu de forma tão minuciosa na sua semana, o que é que você vai fazer? Porque se você não fizer nada, vai passar mais uma semana, vai passar mais um ano, seus filhos vão sair de casa, vai voltar a ser só você e seu esposo, só você sozinho. E você pode chegar no final da sua vida cheio de arrependimentos. E aí não dá mais o que fazer. Deus quer de nós intimidade, relacionamento e não ritualismo. O que você vai fazer a respeito disso? Quero orar com você. Deus,
Nós estamos prostrados. Estamos, ó Deus, de joelhos diante da Tua presença, Senhor. Reconhecendo que Tu és Deus. Reconhecendo, ó Deus, que nós nada somos, que nós nada podemos fazer. E que Tu és tudo, ó Pai, Tu és tudo. Mesmo quando as nossas escolhas não escolhem para Ti. Mesmo quando as nossas prioridades não priorizam a Ti. O Senhor continua sendo tudo. O tudo de todos, o tudo de nós, o tudo. Mesmo quando as nossas atitudes convergem para o lugar contrário a esse, o Senhor continua sendo tudo, Pai. E nós viemos aqui, ó Deus, te dizer que nós te amamos e pedimos, ó Deus, perdão por estabelecermos prioridades contrárias, por buscarmos, ó Deus, tantas outras coisas, por amar, ó Deus, tantas outras coisas, por desejar, ó Deus, tantos outros lugares, que não, ó Deus, o lugar da Sua vontade, que não o lugar da Tua presença. Perdoa-nos, ó Pai, por restringirmos, ó Deus, a nossa espiritualidade apenas em uma agenda semanal. Perdoe-nos, ó Pai, por priorizarmos tantas outras coisas e não priorizarmos o Senhor e o Seu reino. Se o Senhor, ó Deus, ainda puder nos dar mais uma chance, como sempre o Senhor nos dá, nós queremos, ó Deus, estabelecer uma nova aliança, um novo tempo e dizer: Pai, eu quero viver uma vida de intimidade. Eu quero orar até o Senhor falar. Eu quero meditar até ouvir a Tua direção. Eu não vou agir até que o Senhor me mostre. Meu Deus, eu te peço, fale com o Teu povo. Fale, ó Deus, com a Tua igreja. Fale, ó Deus, com esse jovem que está buscando agora uma resposta. Fale, ó Deus, com essa pessoa que não aguenta mais, não tem mais força. Venha, ó Deus, se revelar a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, permita-nos, nos dias dessa semana, nos encontrarmos contigo de forma tão forte, que isso venha abalar a nossa agenda, que venha abalar os nossos compromissos, que venha mexer com a nossa rotina, que aquela chama que um dia queimou no nosso peito, volte a queimar, volte a queimar, volte a arder, a ponto, ó Deus, de quebrantar o nosso coração, tudo aquilo que despedaça o Teu. Muda a nossa história, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?